Vocês pediram e eu trouxe aqui a história de Salvator Mundi, a obra mais cara de todos os tempos de Leonardo da Vinci. Uma obra que data lá de 1500 e cujo paradeiro hoje em dia, ninguém tem certeza exatamente qual é. Vamos saber mais sobre ela depois da vinheta? Oi, sou eu, Amanda, aqui de novo, mais um vídeo do Arte para você sob encomenda. Vocês pediram e eu trouxe a história de Salvator Mundi, a obra mais cara de todos os tempos de ninguém menos que Leonardo da Vinci. Uma obra que data de 1500 e que tem uma história bastante interessante. Tem lá uns sumiços e umas reviravoltas aqui sobre as quais a gente vai falar. Antes disso, eu queria de novo pedir os likes, porque eu tô tendo muitas visualizações, mas muito menos likes. Eu preciso que vocês lembrem ou percam a preguiça, né? Deem daquela clicadinha ali no like, porque me ajuda bastante. Então, vamos lá falar sobre Salvator Mundi, a obra mais cara de todos os tempos, vendida por módicos 500 milhões de dólares. Tinha que ser para um príncipe saudita, não é? Mas vamos voltar lá no tempo para o ano do descobrimento do Brasil para falar um pouquinho mais sobre esta obra. 1500 foi o ano que é datada Salvator Mundi. Essa obra foi feita em 1500 e ela mostra Jesus em vestes renascentistas fazendo o sinal da cruz com a mão direita e na sua mão esquerda ele segura uma esfera, uma bola, sabe aquelas bolas de snow globe, aquelas bolas de neve? Como se fosse aquilo, mas ela é totalmente vazia e ela não reflete nada, ela é opaca e ela não reflete nenhum tipo de luz. Então ela é essa esfera que não reflete luz, ele está segurando na mão esquerda, então ele está assim, com uma veste bem típica do período renascentista. E essa pose representa o seu papel como Salvator Mundi, ou seja, o salvador do mundo. É isso que ele era. E essa esfera na mão dele representava, então, a esfera celeste, né? o mundo dos céus. Existem outras 20 versões dessa mesma obra feita pelos alunos do Leonardo da Vinci. E essa obra tem isso de interessante. Como ela teve em alguns momentos a sua autoria questionada, e ela chegou inclusive a ser vendida, a gente vai ver aqui, em uma das vezes que ela foi vendida como se tivesse sido feita não pelo próprio Leonardo da Vinci, mas como um dos seus alunos. E existem versões dela feitas pelos alunos. Essa obra ajuda a gente a lembrar que todos esses grandes mestres renascentistas tinham alunos, eles tinham assistentes. Então eles não faziam as coisas sozinhos. Então a gente vê como a questão da autoria também pode ser às vezes um pouco mais complexa, porque não é que eles faziam tudo só eles lá da mãozinha deles. Todos eles, Leonardo, Michelangelo, Rafael, todos eles tinham os seus assistentes, os seus alunos que ajudavam eles. Depois, os grandes mestres de Delfos, Vermeer inclusive, tinham alunos e tinham assistentes que completavam, que ajudavam nos seus trabalhos. Hoje em dia, o Jeff Koons, Damien Hirst, o próprio Ai Weiwei, entre outros artistas também dizem que eles têm sim os seus artistas, os seus assistentes, os seus alunos. O Andy Warhol tinha a factory, ou seja, a fábrica, onde trabalhavam muitas outras pessoas além dele. Então, assim, a gente achar que esses grandes artistas fazem absolutamente tudo sozinhos, só eles com a mãozinha deles, não é exatamente assim, né? Muitas vezes os assistentes começam, terminam, fazem detalhes, preparam as tintas, né, para chegar na cor exatamente que o artista quer. Existiram e existem sim alguns que não têm assistentes, né, mas assim, via de regra, a gente não pode presumir que os artistas não têm ninguém ou não trabalham com ninguém. E existem períodos históricos específicos nos quais é impossível pensar em artistas que não trabalhassem com assistentes, como a Renascença, como os grandes mestres holandeses e em outros períodos também. Então, a gente vai ver que aqui esse elemento da importância dos alunos e dos assistentes aparece porque existem outros 20 Salvator Mundi que foram feitos pelos seus alunos e seus assistentes. O Leonardo da Vinci tem menos de 20 trabalhos que são conhecidos e atestados com certeza que são de fato dele. Então, assim, para todo o seu reconhecimento, a sua fama e toda a sua láurea como o maior gênio da história da humanidade, um dos maiores no panteão aí no Olimpo, dos grandes gênios da humanidade, a gente conhece, existem poucos trabalhos dele que são realmente confiáveis e atestados como deles. Inclusive porque
as obras desses grandes artistas, em geral, é uma coisa bastante complexa. Não sei se vocês viram aquele documentário Fake Art, que Made You Look, Fake Art, que tá na Netflix, que era sobre um golpe com obras falsas dos expressionistas abstratos. Mas ela fala um pouco sobre isso. Então, assim, quando você pega uma obra de um grande artista, seja da época que for, você tem lá o livro de procedência, então no qual é catalogado toda a história de compras e vendas e donos e trocas e heranças, toda a vida, digamos assim, daquela obra, desde que saiu da mão do artista, está documentado naquele livro, né? Como se fosse realmente uma certidão de nascimento, né? E toda a documentação, todas as mãos por onde passaram aquela obra. Além disso, todos os artistas têm o seu chamado catálogo, que é um catálogo onde estão todas as obras que são autenticadas como daquele artista, que são reconhecidas, que passaram por todas as provas de que de fato são daquele artista, estão naquele catálogo. Então todos os grandes artistas, desde os antigos até agora, têm os seus catálogos. Então, se existe qualquer dúvida sobre a procedência ou sobre a autoria ou sobre aquela obra é uma obra verdadeira ou não daquele fulano, você vai lá, ou daquela fulana, você vai lá no catálogo e você vê se aquela obra está catalogada ali, tem número de série, tem tudo muito direitinho. Uma outra coisa é que existem muitos estudos científicos e forenses, inclusive, isso aparece nesse documentário que eu acabei de mencionar, sobre a autoria das obras. Então você tem como ver quantas camadas de tinta tem ali, se aquele pigmento pertencia a que época, o material do qual a tela é feito, quantos anos tem, o quanto de erosão e de degradação aquela tela já sofreu. Você consegue, então, você faz um CSI, né? Tem toda uma tecnologia forense mesmo que você consegue fazer para atestar a idade das tintas, a idade do material, a idade da própria tela, a erosão, a poeira. Enfim, é um trabalho super, super complexo para você detectar a veracidade de uma dada obra. And this is a Jackson Pollock, or at least it looks like one. Steps necessary to determine its authorship. E essa aqui foi uma que passou por muitas provas dessas, digamos assim, até porque é muito fácil a gente, né, é óbvio, e muito fácil a gente imaginar e constatar que uma obra de 1500 não chegaria em 2019, 18, a data da última venda, completamente intacta, né? Então é claro que ela tinha lá muitas e muitas marcas, né, e desgastes do tempo, que é absolutamente natural. Essa última venda dela foi para o príncipe Badr bin Abdullah e se tornou, com essa venda de 500 milhões de dólares, a obra mais cara já vendida num leilão em todos os tempos na história. Esse príncipe Badur, alegadamente, ele fez a compra em benefício do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, mas aí depois descobriu-se que, na verdade, quem estava fazendo a compra era um amigo dele, que também era um príncipe, mas da Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman. Enfim, a história dessa obra é a seguinte.